Que a paz do Senhor Jesus reine abundantemente no seu coração. Nós estamos iniciando agora mais uma edição do programa O que a Bíblia diz. E nesta semana nós vamos falar sobre a vida de Jesus Cristo, sobre o que ele fez quando esteve aqui na terra, por que ele teve que se encarnar, se ele morreu, de fato ressuscitou, sim ou não? Será que existem evidências históricas de Jesus Cristo? Tudo isso você vai conferir aqui no programa O que a Bíblia diz. E semana que vem nós vamos falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Então eu quero a sua atenção, eu quero a sua audiência. Eu tenho certeza que o programa de hoje vai servir muito para a sua edificação espiritual. Vamos conhecer o tema do programa de hoje. A vida de Jesus Cristo. É isso aí, a vida de Jesus Cristo. É muito importante nós conhecermos Jesus Cristo porque ele foi uma figura histórica, ele foi alguém que viveu aqui entre nós e revolucionou a história da humanidade. E nós vamos conhecer um pouquinho mais do que fez Jesus em seu ministério terreno. Para falar desse assunto, nós temos aqui nossos consultores teológicos, homens preparados, prontos, que estudam a palavra de Deus e com muita propriedade vão falar desse assunto no programa de hoje. Pastor Jorge, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Hoje, um programa especial, um programa que trata da vida de Jesus Cristo. É uma honra tê-lo aqui, seja bem-vindo. Temos que cumprimentar o Tiago, o Luiz Antônio, nossos telespectadores, e falar da nossa alegria de falar sobre o Cristo, que é o único caminho que nos pode levar até Deus. Para nós é muito gratificante falar desse Jesus que um dia abriu mão da glória dele, abriu mão da sua divindade para morrer por cada um de nós que aceitamos o seu sacrifício. Luiz Antônio, é um prazer tê-lo aqui também mais uma vez na bancada do programa O que a Bíblia diz, e nesta oportunidade iniciando uma série que vai encerrar a nossa participação no ano de 2014. Nós poderíamos falar de outra coisa ou de outra pessoa a não ser de Jesus Cristo. Seja bem-vindo. Bem verdade, meu amigo Tiago. Estendo meus cumprimentos aqui, é um prazer inenarrável estar aqui novamente no programa, né? Usando as palavras comuns do pastor Jorge. E também estendo meus cumprimentos aos nossos prezados telespectadores. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas no seu coração, querido ouvinte. E sustento da mesma forma o que já foi falado nessa linda introdução. Eu acredito que não há alegria maior para aquele que conhece o Jesus Cristo do que falar sobre Ele. Ele é a fonte dessa nova vida, segundo Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o centro de todas as coisas. E estamos aqui por causa dele. Amém. Daqui a pouquinho os nossos consultores vão ter a oportunidade de falar muito sobre Jesus Cristo. Vamos para um rápido intervalo? Fica conosco, eu quero a sua audiência, porque você e a sua casa serão edificados pelo poder da palavra de Deus. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Eu quero louvar a Deus por esse momento que Ele me concede de poder estar aqui na RCR TV, canal 5 da NET, e desejar a todos os nossos telespectadores um Feliz Natal. E que Jesus Cristo, sobretudo, possa estar na sua vida e na sua família. Que este Jesus que tem em nós transmitido amor, paz, segurança, tem salvado a nossa alma, possa, sobretudo, abençoar a sua vida, não venha faltar paz no seu lar, porque Jesus, realmente, Ele é o doador da paz. E que neste Natal, você não esteja somente se confraternizando com família, mas, sobretudo, lembrando que na sua vida deve gratidão a Deus por esse momento aonde Jesus, não só nesse momento, mas que em especial
quando é comemorado este dia, você possa ser grato a Deus e pela vida que Deus te proporcionou. Portanto, eu, pastor Roberto Orweiler, vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus aqui de Criciúma, quero desejar a todos vocês um Feliz Natal. E que Deus, sobretudo, vos abençoe e faça prosperar os vossos caminhos. Uma parceria para glorificar ainda mais o nome de Deus. RCR TV e Rede Boas Novas anunciam uma aliança jamais vista na televisão de Criciúma. Novos programas, novas mensagens, a palavra de Deus 24 horas por dia, com muita qualidade para você. Se sintonizar a RCR TV já era bom, ficará muito melhor. RCR TV e Rede Boas Novas, de mãos dadas com você. A Assembleia de Deus de Criciúma está de portas abertas esperando por você. Venha participar dos cultos e tenha um real encontro com Deus. Domingo pela manhã, às 9 horas, nossos professores têm a missão de ensinar quem está disposto a aprender mais sobre Deus na Escola Bíblica Dominical. Domingo às 19 horas, venha se alegrar no culto da família. Segunda-feira, tarde da solução com Deus, a partir das 14h30, sempre com uma mensagem para o seu coração. Terça-feira, ao 12h30, você é nosso convidado para almoçar com Deus. Culto Almoçando com Deus. E às 19h30, culto de ensinamento com pastor João Seno Orweiler. Quarta-feira, às 20 horas, os jovens se encontram na Quarta Jovem. Quinta-feira, mais uma vez você almoça com Deus ao 12h30. E às 19h30, venha clamar a Deus no culto da vitória. Sexta-feira, 14h30, mensagens proféticas e abençoadas na Tarde da Bênção. Sábado, 19h30, você não pode ficar de fora. Mais um culto de louvor ao Senhor. Na Assembleia de Deus de Criciúma é assim. Todo dia é dia de adorar a Deus. Rua Duque de Caxias, número 9, Centro. Você é nosso convidado especial. O tema do programa de hoje é a vida de Jesus Cristo. E para falar desse assunto, nós temos aqui os nossos consultores, como você já sabe, e eu já quero transmitir a eles a primeira questão de hoje. Pastor Jorge, Jesus realmente existiu? Existe alguma evidência histórica de Jesus Cristo? Bom, primeiramente, nós queremos dizer que na nossa cultura pluralista, o que é uma cultura pluralista? Falar de Jesus como único e falar dele como Deus, às vezes parece que é fanatismo ou até gera uma afirmação tacanha, certo? Só que nós não nos importamos com o que as pessoas acham ou pensam sobre Cristo. O que nós queremos defender aqui é o que Cristo dizia que realmente Ele é. Então, para Cristo, Ele não importa o que as pessoas pensam dele. O importante é o que Ele afirma ser. Falamos certo, que Ele né? é porque Ele ainda é. Ele vive. Partimos do que Ele ainda vive. E nós afirmamos aquilo que Ele diz que é, porque com certeza Ele vive e está à destra de Deus. Então, primeiramente, nós vamos falar que o Novo Testamento, que é a Bíblia, que é o documento mais confiável, afirma que Jesus é Deus, né? Em Tito 2,13 ou em 1 João 5, versículo 20 e 21, certo? A outra passagem da Bíblia afirma Jesus sendo pré-existente, ou seja, afirma que Jesus estava com Deus na criação do mundo, ou seja, antes de existir todas as coisas, Jesus já estava com Deus. Então, a Bíblia afirma essa pré-existência de Jesus, ou seja, sem começo e sem fim, né, Luiz Antônio? Né? Se nós pegarmos, por exemplo, João, capítulo 1, versículo 1 e 2, o evangelista João vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Certo? Quando Jesus vai falar lá em João 8, capítulo 58, Jesus também vai afirmar assim, lá em João 8, 58, Jesus vai dizer assim, ó, em verdade, ele vai dizer aos judeus, quando ele é confrontado, ele diz assim, em verdade, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, imagina quanto tempo havia da época que Jesus falava ali, aproximadamente 30 anos, né? Após o seu nascimento, e a época de Abraão datam mais de 2.000 anos, né? Muito, então... 2.600 aproximadamente, né? Então Jesus estava dizendo assim, olha, eu era antes de Abraão. A outra questão que nós podemos afirmar que Jesus existiu é que Jesus teve toda a adoração devida somente a Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, em Mateus 4, uma das tentações de Satanás foi Satanás quis a glória que era de Deus. E Jesus disse, somente a teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Agora nós vamos ver lá em Mateus capítulo 14, versículo 33, e nós vamos ver em Mateus 28, no versículo 9, que por várias vezes Jesus foi adorado e ele não impediu que ele fosse adorado. Nós vamos ver criaturas na Bíblia, como anjos ou como o próprio João lá no Apocalipse, que eles são venerados e eles, opa, não, somente a Deus deve ser adorado. Então Jesus não rejeitou a adoração que é devida somente a Deus, porque Ele é o próprio Deus. Certo? Fala, Luiz Antônio. Mas tentando responder a pergunta da mesma forma satisfatória, o que o pastor Jorge colocou até o momento foi o que nós concedemos primazia. O relato bíblico, ele é o principal relato. Mas nós devemos também dar crédito, e é uma boa resposta à crítica moderna que tanto se esforça por tentar reconstituir no que nos chamamos de o Jesus histórico, um termo bastante conhecido. Mas essa crítica deve se calar também à corroboração histórica. Nós temos muitos relatos extrabíblicos da existência desse Jesus, o que até pouco tempo, pelos modernos historiadores, era falsamente desmentido. Nós temos, por exemplo, o relato de um dos grandes escritores cristãos do século II, talvez um dos maiores, Justino, que foi martirizado, um dos primeiros pais da igreja. Ele escreve 2 documentos que nós temos em mãos hoje, não os originais, logicamente, por conta das perseguições romanas que se trataram muito exitosamente de destruí-los, né? Mas nós temos 2 documentos históricos, Apologia 1, primeiramente endereçada ao imperador Antônio Pio, e Apologia 2, endereçada posteriormente ao Senado Romano. E são documentos que atestam a vida, ministério, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É lógico, mas muitos escritores modernos, eles acabam desqualificando o relato de Justino Mártir por se tratar de um olhar apaixonado de um teólogo do século II. Mas, a parte disso, nós temos documentos de historiadores romanos e até mesmo um grande historiador judeu do primeiro e segundo século, que foi Flávio Joséfo. Muitos atestam que o que ele escreveu, enfim, a sua referência a Jesus Cristo, na sua grande opus magnum, a sua grande obra, a história do povo hebreu, seria um enxerto feito pela Igreja Católica séculos depois. Mas isso não nos compete. O fato é que ele escreveu muito fortemente testemunhando da vida de Jesus Cristo. Mas não apenas ele, outros estudiosos que não teriam nenhum interesse em testemunhar acerca de Jesus, muito pelo contrário, eles participaram na tentativa de desqualificá-la. Nós não podemos esquecer que o Império Romano e os seus sábios, na maior parte, eles rejeitaram o cristianismo. Mas nós vemos grandes historiadores dos primeiros séculos depois de Cristo atestando da historicidade de Jesus Cristo, corroborando com o relato bíblico. E foram eles, por exemplo, Públio Cornélio Tácito,
Tácito foi um dos maiores historiadores, e também Plínio o Jovem. Esse Tácito, a Tácito, por exemplo, é tributado um dos maiores relatos que comprovam a historicidade do Senhor Jesus Cristo. Ele escreve, por exemplo, em Análises, o texto a seguir. Ele diz o seguinte: para se livrar do relatório, Nero colocou a culpa e infligiu as mais requintadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, chamados cristãos pela população. Cristos, de quem o nome tem a sua origem, sofreu a penalidade extrema durante o reinado de Tibério, às mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos, corroborando o relatório dos evangelhos. E é uma superstição mais perniciosa, portanto marcada para o momento, mais uma vez surgiu não só na Judéia, a primeira fonte do mal, mas mesmo em Roma. Está falando da disseminação do cristianismo até o solo da capital romana, onde todas as coisas horríveis e vergonhosas de toda a parte do mundo encontram o seu centro e se tornam populares. Uma crítica forte a Roma. Assim, a prisão pela primeira vez feita de todos os que se declararam culpados em seguida, sobre as suas informações, uma imensa multidão foi condenada, não tanto do crime de incendiar a cidade, mas como de ódio contra a humanidade. Os cristãos foram condenados pelo crime, por terem sido acusados falsamente de terem incendiado Roma por parte de Nero, mas ele faz uma breve referência de que eles costumavam adorar o Cristo que morreu e foi condenado no reinado de Tibério. Agora, só para complementar aquilo que o Luiz Antônio está falando, a história secular complementa tudo isso, mas mais do que isso, olha, as próprias testemunhas hostis que haviam naquela época, que queriam, eles estavam ávidos para pegar qualquer prova que fosse contrária à existência de Cristo, tanto a sua existência como a sua ressurreição. Havia uma hostilidade muito grande, havia uma procura muito grande por desqualificar Jesus como Filho de Deus. E a maior prova da existência de Jesus é as próprias testemunhas oculares. No caso de Pedro, no caso de João, que foram tanto testemunhas do seu ministério, como foram testemunhas de sua ressurreição. Então, eles, naquele ponto, como havia toda essa hostilização dos fariseus, eles estavam muito ávidos por procurar qualquer coisa que declarasse isso como em verdade. Essas testemunhas oculares pagariam com a própria vida. Certo? E o apóstolo Paulo, ele ainda vai confirmar isso, e o apóstolo Paulo, quando ele escreve um capítulo inteiro sobre a ressurreição de Cristo, lá em 1 Coríntios 15, ele disse, mais de 500 pessoas viram ele ressurreto, das quais a maioria dessas pessoas ainda vivem. É interessante, o pastor Jorge aborda que essas testemunhas, à luz das Escrituras, viram a Cristo e fica claro e evidente que existem também fontes históricas e conceituadas que também citam Jesus Cristo. De fato, ele existiu e não há dúvida disso, né, Luiz? Apesar de a crítica moderna ela incidir violentamente, né? É uma coisa atordoante ver como a crítica moderna, influenciada pela teologia liberal, ela tenta reconstituir o registro de Cristo. Não é verdade? Mas o registro histórico é amplo. Ele nos fornece material suficiente para que o homem de uma índole honesta, de integridade intelectual, ele possa examinar os documentos por conta própria e crer no Cristo verdadeiro, não apenas o histórico, mas o Cristo Deus vivo, Filho de Deus, conforme relatado nas Escrituras, sem nenhuma resistência, sem nenhum embargo. E não apenas num Cristo histórico, mas um Cristo que é Deus. Porque a teologia liberal, como eu já falei anteriormente, e essa nova geração de estudiosos antibíblicos, eles se esforçam para dizer que, no caso de Cristo, houve uma degeneração histórica. Ele se tornou lenda, em termos práticos, na verdade. Eles postulam que teria existido um certo Cristo, um curador na Palestina do primeiro século, mas que os seus posteriores seguidores, em especial Paulo, num momento posterior do cristianismo, eles teriam elencado esse relato. E é aquela história da fofoca que vai aumentando de um lado para o outro. Teriam
esses posteriores seguidores de Cristo, em contato com as religiões de mistério do primeiro século, eles teriam tornado o cristianismo algo sem precedentes e teriam começado a adorar Cristo como Deus, o que teoricamente ele não teria dito de si. Algo que também é confrontado pela corroboração histórica. Eu citei anteriormente o Plínio, o jovem, um historiador romano, que, como falei, não teria motivo algum para reforçar as fileiras da defesa histórica do Evangelho verdadeiro. Ele diz que no Império Romano do primeiro século, 60, 70 após Cristo, pessoas denominadas cristãs, elas se reuniam frequentemente para reforçarem os seus laços de parentesco. Eles se consideravam irmãos. Eles frequentemente se reuniam pedindo perdão uns aos outros. E essa reunião ela era centralizada na figura de um personagem misterioso que Plínio chama de Christus, a qual todos se uniam em venerável, em adoração plena. Então, reverenciavam desde o início como Deus e não como uma figura histórica. Fica claro isso. Pastor? E o interessante é que pesquisadores como Craig Bonenberg, que é um dos maiores pesquisadores de Cambridge, da conceituada Faculdade de Cambridge, na Inglaterra, como F. Bruce, que é um dos maiores historiadores do mundo, ou Robertson, eles acham assim tacanha, acham assim uma barbaridade o que a crítica faz com a quantidade de comprovações, tanto históricas como arqueológicas, e também como a quantidade vasta de manuscritos que a Bíblia detém, porque qualquer história secular, a maior história secular tem 800 manuscritos. A Bíblia só do Antigo Testamento são mais de 20 mil manuscritos. Então há grandes comprovações. Okay. Então quem ataca a Bíblia, na verdade... Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa na nossa reflexão, vamos para um rápido intervalo. Em seguida nós voltamos, o programa está imperdível. Natal, o dia do nascimento de nosso Salvador Jesus Cristo está chegando. Por isso, é tempo de revermos as ações de nossa vida. E também está nascendo um novo ano, com novas lutas. Os guerreiros de Deus não desistem. Os missionários vivem intensamente a palavra. Quando você almoça, eles distribuem comida. Quando você trabalha, eles salvam almas. Renunciar ao próprio conforto e viver inteiramente para a pregação do Evangelho são alguns dos desafios dos missionários. Por isto, quando você for fazer sua doação, doe a mais, dando felicidade para estes guerreiros de Deus que vão além para salvar almas. E isto é só o começo, porque onde existir uma alma perdida, os missionários ajudarão a encontrar o caminho de nosso Senhor. E quando você doa, você faz parte dessas conquistas. Em nosso estado de Santa Catarina, em vários estados brasileiros e em outros países, os missionários seguem firmes na ordem que Jesus deixou em ir por todos os lugares, pregando a preciosa palavra de Deus. Pense o que você poderia fazer para ajudar. Ajude, porque como as pessoas precisam dos missionários, os missionários precisam de você. Natal Missionário. Sua ajuda a mais ficará presente em muitas vidas. Realização: Assembleia de Deus de Criciúma. Mensageiros da Última Hora. É preciso ir além.
A Igreja Assembleia de Deus de Criciúma comunica através das ondas do rádio. Sintonize na Rádio Vertical FM 97,7 de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas, o programa Mensageiros da Última Hora. Informações, música, palavra de Deus, oração da fé e muito mais. Aos domingos, das 11 ao meio-dia, programa Assembleia de Deus em Ação. Agenda, informações e o melhor da programação. Das 12 às 13 horas, aos domingos, programa Escola Dominical em Foco. Rádio Vertical FM 97,7, a número 1 do povo cristão. Meus prezados, desejo vos cumprimentar em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, na graça de Deus. Eu sou o pastor presidente da Assembleia de Deus de Criciúma e pela bondade de Deus também, presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Nós estamos nos aproximando do Natal e também final de ano. Desejo a todos que nos ouvem neste instante, desejo que a bênção de Deus seja abundante em vossas vidas e que neste Natal vocês tenham muita paz, muita alegria e comunhão com Deus. E que também os meus companheiros, pastores, todos os obreiros possam ter cumprido durante este ano a sua missão de evangelizar. E que neste novo ano possamos com mais empenho, mais dedicação, trabalhar no evangelismo e ganhar almas para Cristo. Eu desejo que a bênção de Deus esteja sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, sobre o vosso lar, e que tenha a verdadeira paz de Cristo em vossos corações. E que neste Natal não esqueçamos que aquele que é o motivo do Natal, Jesus Cristo, seja o centro de todas as festividades. Que Deus te abençoe, tenha muita paz, alegria e muitas bênçãos de Deus. E que o novo ano seja cheio de alegria também, prosperidade e que possa ter sucesso neste novo ano. São os votos e o desejo de quem vos ama de todo o coração. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Estamos de volta com o programa O Que a Bíblia Diz. O programa de hoje fala da vida de Jesus Cristo e nós queremos continuar rapidamente as nossas questões. Eu vou interrogar os nossos consultores mais uma vez, perguntando a eles de qual era o cenário político da época em que Jesus viveu. Sabemos que Jesus teve um ministério curto, teve uma vida curta também aqui na Terra, foram 33 anos e meio. É isso, pastor? Aproximadamente. E um ministério curto. E um ministério curto também de quantos anos, Luiz? 3 anos e meio. Acredita-se, né? 3 então, anos e meio. Qual era o cenário político da época? Então, muito bem. Não é à toa que Paulo, ao escrever aos cristãos gálatas, lá no capítulo 4, versículo 4, ele chama o período em que Cristo ele passou pela terra e o seu ministério terreno como a plenitude dos tempos. Ele chama esse período de plenitude dos tempos principalmente pelo fato de que a terra nunca foi agraciada com tal presença, a presença do Deus vivo entre a humanidade. Mas também, em menor escala, porque foi um momento perfeito histórico para que o Cristo se manifestasse. Nós sabemos, lendo atentamente as Escrituras, de que, não apenas, mas principalmente nos Evangelhos, que tudo, desde a situação do nascimento até a data específica do nascimento, tudo foi absolutamente